Fala aí galera, Caminoro, e nessa segunda aula eu vou mostrar o insert. Então, onde a gente parou na última aula? A gente fez um select e a tabela estava vazia. Vamos relembrar um pouquinho dessa tabela. Tem um ID cliente, que é o inteiro ident, ele vai controlar sozinho esse número, ele auto-incrementa. Tem o CPF, que é um big int, porque é um número grande. Depois um nome, que é um varchar, que é um conjunto de caracteres. Depois é a data de nascimento, o e-mail e o telefone. Data de nascimento é um date, que é uma data mesmo. O e-mail é um conjunto de caracteres. E o telefone é depois por big int. Beleza. O que faz o comando insert into? O comando insert into ele serve para inserir informações nessa tabela. Então vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Aqui eu coloquei um CPF aqui, um nome, uma data de nascimento, um e-mail e um telefone. E aí, se eu executar esse comando, e agora eu vou mostrar o select para ver o que aconteceu, ele inseriu esse conjunto de informações na tabela. Lembra que o indent aqui ele ia automaticamente controlar o ID? Ele pôs o ID 1 nesse campo. Então ele está controlando, tá vendo? Beleza. Qual que é a premissa desse insert aqui? Eu tenho de passar o número de campos igual ao número de campos da tabela. Então aqui eu passei 5 informações. Porque na tabela tem 5 tirando o ID cliente que ele vai gerenciar. Então esse não conta. Beleza. Qual a diferença desse aqui, primeiro e segundo insert? A diferença é que no segundo insert eu pus uma vírgula, pus um outro conjunto de informações. Isso é possível? Sim, isso é possível. Então vou inserir aqui. Lembrando de novo, eu tenho 5 informações aqui e 5 no de baixo. Funcionou. Então vamos ver como ficou isso. Beleza, tem 3 linhas e o auto-incremento que funcionou. Eu fiz uma inserção nesse primeiro insert e depois eu fiz 2 aqui nesse segundo insert. Por quê? Porque tem o conjunto de 5 informações aqui, vírgula o segundo. Tá bom. E esse outro aqui de baixo, o que muda em relação aos outros? Muda que eu estou usando o select. O select no SQL Server, você pode usar ele sem uma tabela. Só que, como não está ligado a uma tabela, ele fica fixo, ele fica estático. Então eu vou executar, eu grifei só o select. Mas dessa forma funciona também. Porque eu estou fazendo insert na tabela e estou passando as informações. Repare aqui que o e-mail eu deixei em branco. E eu deixei isso de forma proposital. Já já eu explico por quê. E o que muda nesse insert para os outros de cima? Você é obrigado a colocar todas as informações sempre? Não. Normalmente você não é obrigado. A gente vai ver algumas particularidades aqui embaixo, mas normalmente você não é. Então tá. Que informação eu não estou pondo aqui? Aqui no caso da Nayane, eu não estou colocando data de nascimento. Beleza, vamos ver como é que funciona. Eu abro parênteses depois do nome da tabela e especifico os campos que eu quero inserir. Vamos ver o que acontece porque não tem um campo aqui, não tem a data de nascimento. Aqui eu quero explicar um ponto. Esse e-mail aqui, ele está em branco. Ele é um campo texto e ele não está preenchido com nada. Esse aqui, tá vendo que fica amarelo até? Esse null. Null é ausência de valor. Então, null e branco são coisas diferentes. E em numa outra videoaula eu vou explicar por quê. Então o último que eu inseri foi a Nayane. E eu vou continuar. Nesse caso, eu vou passar o ID cliente aqui. Ele não controla sozinho? Como é que está o ID cliente? Vamos ver. Ele está número 5. Então o próximo não é 6. O que acontece quando eu executo isso aqui? Ele retorna falando que não pode inserir um valor explícito nessa coluna. Mas dá para inserir? Dá. Mas eu ainda não vou explicar como. Basicamente você precisa usar esse comando aqui, mas eu vou deixar para uma outra videoaula. Bom, por enquanto vamos considerar que não dá. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um insert nessa tabela, tirando a de cliente e ver o que acontece. É o mesmo os dados em cima que eu tirei de cliente. O que aconteceu aqui com o campo o ID cliente? Ele continuou da mesma forma. E aqui eu não pus o telefone também. Tá bom. E agora, eu tô de saco cheio de preencher essas informações. Eu vou pôr só o nome. O que vai acontecer? No caso, eu não posso pôr nulo no campo CPF. Então vamos dar uma olhada por quê. Olhando aqui o campo CPF, ele está setado not null.
significa que ele é obrigatório, você tem que passar uma informação para ele. Então eu vou ignorar esse cara, eu vou fazer esse insert aqui e a gente vai ver o que acontece. Por que acontece nesse caso? Eu consegui fazer insert? Consegui. Porém, repara no ident aqui. Do 6 eu fui pro 8. Quando que aconteceu isso? Aconteceu isso nesse erro aqui. Tem alguns erros que ele tenta inserir efetivamente. Só que aí quando ele foi inserir deu erro. Esse outro aqui ele nem começou a inserir. Porque ele já sabia que você não podia passar o campo de forma explícita. Então, nesse caso ele pula um ID. Mas Minoru, isso é um problema? Não, não é. Um campo que ele é auto-incremente, ele vai continuar aqui. Vai pro 9, vai pro 10, etc. Mas não é um erro. Sim, não fica legal só de ver, mas isso não pro banco de dados isso não faz diferença. Então, deixa eu ver só se eu pus mais alguma coisa. O que eu quero mostrar, vou fazer mais um exemplo aqui rápido, bem rápido. Eu preciso inserir nessa ordem que está aqui. Se você tiver nomeando os campos no insert, você não precisa. Então eu vou trocar, eu vou pôr o nome e depois o CPF. Obviamente, o select tende a acompanhar essa ordem de campos. Então eu vou pegar e inverter aqui. E eu vou trocar os dados. Eu vou colocar Denis Oliveira. E o CPF aqui eu vou colocar esse aqui, que é um CPF válido. Então vamos ver o que aconteceu. O Denis está aqui. O nome está no lugar certo? Sim. CPF está no lugar certo? Sim. Por que isso? Porque eu coloquei na ordem que eu queria, eu inseri os campos abaixo na ordem de cima. Dessa forma não tem problema, o banco vai se organizar. Fica certinho lá. Então lembrando só aqui que eu vou fazer uma outra videoaula explicando, mas isso aqui que é branco é diferente de null. Null ausência de valor mesmo. Acho que essas são as formas de fazer um insert. Eu fiz um vídeo mais rápido e menor mesmo. Então, se você gostou, dá um like, compartilha se puder com o público que está começando a aprender. Se você é um estagiário ou júnior talvez e está começando a aprender, acompanhe o canal que vai ser de grande utilidade. Bom, eu vou deixar esse vídeo por aqui, valeu e até a próxima!